Vamos falar do 7º episódio do Corrida das Blogueiras Nova Chance, que é o episódio de Pub Secrets especial de Natal. Cada um receberia um produto, deveriam falar características, qualidades desse produto e vender esse produto na live. A Paloma, por ter vencido a repescagem, acabou ganhando de presente uma retrozinha da Brastemp, e ela deveria vender esse produto nessa live. E a Ju Barbosa, por ter ganhado a última prova da competição oficial, ela acabou escolhendo o produto que cada um deveria vender nessa live. A Jade Borg teria que vender a vitrola, a Saravica a torradeira, a Dakota uma máquina de escrever, a Ju escolheu pra cima uma TV de tubinho antiga, a Nath o telefone antigo e o El um rádio. Eles deveriam fazer isso em grupo, que deixou uma tensão no ar. E aí a primeira ideia que veio, que partiu da Dakota, e que várias pessoas ali também viriam com essa ideia, seria de fazer um amigo oculto, porque o amigo oculto teria como cada um vender o produto, falar as características do produto e entregar esse produto de presente pra um amigo oculto. Só que aí o El não tava conseguindo entender a ideia do pessoal e tava perguntando, até que conseguiu entender. E a Natália não queria que fosse um amigo oculto, porque ela não gosta de amigo oculto, nunca participou, porque ela sempre teve dificuldade nessas coisas. Só que ao mesmo tempo que ela não queria que fosse amigo oculto, ela também não dava nenhuma outra ideia. Ela também queria ser a quarta a falar, mesmo se fosse amigo oculto ou não, mas ela queria não participar. Poderia ser o amigo oculto, mas que ela fosse uma pessoa que não participou e que em determinado momento, no caso, ela queria ser a quarta pessoa a falar, que ela falaria o texto dela, venderia o produto dela e o amigo oculto continuaria. Ou seja, ela seria uma pessoa que atrapalharia esse amigo oculto. Só que ela não falou isso, pelo menos a edição não mostrou ela falando isso como uma ideia, como algo que poderia acontecer. E aí eles acabaram, a maioria, como a maioria queria que fosse um amigo oculto por ver que era mais fácil, todo mundo topou, inclusive a Natália. E aí a Natália perguntou se ela poderia ser a quarta pessoa. E aí Dona Dakota queria também ser a quarta pessoa. E aí a Dakota não cedeu e foram pro Paro Ímpar. E nesse Paro Ímpar, a trapaça de Dona Dakota, que demorou um pouquinho, ganhou a Dakota pra ser a quarta pessoa e tal. E aí seguiu-se com essa ideia do amigo oculto. Ele seria 45 minutos pra poder preparar o conteúdo dessa live. Ele seria 15 minutos pra ensaiar e 20 minutos pra apresentar. E aí, se a gente for ver de 15 minutos de ensaio para 20, daria algum problema, porque o que você ensaia 15 minutos quando você joga pra 20, já não é 15 minutos. Só que nem isso serviu de nada, porque na hora de ensaiar, eles perderam muito tempo discutindo onde cada produto ia ficar, aqui ia ser mais fácil pra mim, não, mas aqui dificulta pra mim, e aí acabou que o telefone foi parar em cima da vitrola, e acabou prejudicando uma participante, que acabou pegando também o telefone e colocando em cima da Retro Brastemp, que era algo que tava falado que não poderia ter. Ou seja, em vez de ensaiar, eles perderam tempo, também não pensaram se sobrasse tempo que eles iriam fazer na live. E aí teve a prova, apresentaram os destaques positivos. Foi Jade Borg, ela, depois da Ju abriu essa live, falando tudo que ia acontecer ali, que vários produtos seriam apresentados e que eram produtos bons e tal. Ela fez a abertura. Só que nesse amigo oculto faltava a Jade na mesa. E eis que surge Jade, já chegando, toda de diabinha, se apresentando nessa live e começando o amigo oculto. Ela teve uma desenvoltura boa, ela mandou super bem, tanto na venda do produto dela, quanto na participação em off na live, quanto o outro coleguinha tava falando. Os destaques positivos foi Jade Borg, que mandou super bem na venda da vitrola. Ela teve uma dificuldade, foi somente quando o telefone tava em cima, que pesou um pouquinho. Ela tirou o telefone, colocou em cima da retrozinha, e aí na hora de abrir, ela teve uma dificuldade em abrir a vitrola pra poder mostrar o produto, mas mandou super bem. A Paloma, sem dúvida, arrasou vendendo a Retro Brastemp, tanto que dava vontade mesmo de comprar. Saravica, que conseguiu, apesar de ter engasgado, ela conseguiu vender bem o produto. E aí, mais ou menos, a Dakota conseguiu passar as partes importantes ali da máquina de escrever, mas também não foi algo muito além, tanto que o júri comentou sobre isso, e a Ju Barbosa conseguiu falar de maneira rápida, sucinta e coerente sobre a televisão. E aí os destaques negativos, a Natália, ela até conseguiu falar bastante coisa a respeito do telefone em si, porém teve determinados momentos que ela acabou escondendo o produto. Ela falava do produto, mas o produto estava escondido atrás de um panetone ou de algum prato da ceia e tal. E o El não conseguiu cumprir o brinco falando muita coisa a respeito do produto, que ele ficou nervoso, já que nessa prova ele foi eliminado na temporada dele, ele ficou muito nervoso e falou o mais rápido possível e passou rápido pra Ju. E aí depois disso ele percebeu que ele não foi bem, que ele esqueceu um monte de coisa, aí ele sumiu mesmo, já tava sumiu mais ainda da live, ficou cabisbaixo e já sabia que não tinha sido bem e queria ir pro flop. E aí os jurados depois se reuniram, falaram sobre a apresentação, como cada um foi, tanto no seu momento de fala, quanto no momento de fala dos coleguinhas, porque o El, por exemplo, deixou cair um garfo que poderia ter atrapalhado essa live, mas não atrapalhou. E depois os competidores voltaram e receberam o feedback de como foi a apresentação de cada um, e eis que surge o momento mais babado do episódio 7, que foi o Diva Depressão perguntando se algum competidor ali teria alguma coisa pra falar de algo que aconteceu dentro do lounge. Aí a Saravica levantou a mão e disse que percebeu que um competidor tinha anotado um negócio no papelzinho, no guardanapo, e tinha guardado dentro de um livro, e que aí, de quebra, ele falou que a Natália também tinha percebido a mesma coisa, que ele havia comentado com ela. E essa pessoa era o El. O El fez isso, mas o El perguntou pra produção se poderia anotar e fazer isso. A produção disse que não, e aí foi recolhido dele, só que já havia passado-se um tempão. Ou seja, o El havia trapaceado, entre aspas, e já estava no lounge por conta disso. Só que o El poderia ter ficado quieto, ter deixado passar batido. Só que ele não foi bobo. Se me viram me entregar, outras pessoas também viram que outra pessoa também fez. Que foi no caso, o El perguntou se o que a Ju estava fazendo e o que a Dakota estava fazendo, se eram anotações. A Ju disse que ela estava escrevendo no diário dela, mas a Dakota acabou assumindo, depois que o El delatou, que havia escrito também. Ou seja, trapaceou também. E por isso a Dona Dakota foi pro flop também. A grande questão, gente, agora vou dar minha opinião própria, porque o El tá sofrendo muito ataque, muito hate, eu acho que não é pra isso tudo, porque o próprio Diva, eles deixaram claro que não era questão disso. Era questão de fazer algo que fosse injusto com as outras pessoas. Tanto que a atitude da Sarah foi corretíssima. Já pensou se o El com essa cola tivesse conseguido ir bem e a Sarah fosse parar no flop? E também o El não negou em momento algum que havia feito o negócio, que eu acho que é uma atitude de hombridade depois do erro que ele cometeu. E a grande questão fica, será que a Dakota teria falado caso o El não tivesse entregado? Seria justo ou não seria justo? Aí eu não entendo também, já que tem os haters que vão atacar, por que estão atacando só o El, não estão atacando a Dakota? Na verdade, nenhum dos dois merecem ser atacado por nada, foi algo que aconteceu, que eles pediram desculpa e se arrependeram e morreu ali, gente. Não tem questão disso. E aí uma terceira vaga pra esse flop foi através de uma votação aberta, onde a maioria do pessoal pegou e votou na Nath, justamente por conta de todas as atitudes que a Nath teve desde o início da prova. Ela é ser imbatível, querendo não aceitar o amigo oculto.
Só que ela não queria que fosse amigo oculto, mas ela não deu nenhuma outra ideia. E quando ela falou que poderia ser um amigo oculto, mas que ela não queria participar e ela queria ser a quarta pessoa, ela também não explicou como que seria essa participação dela nesse amigo oculto. Ou seja, ela acabou jogando mais contra si do que contra todo mundo ali, porque ela fez todo mundo achar que ela queria atrapalhar. E aí ela recebeu o voto da maioria e tentou também criar um momento assim de um estressezinho com a Paloma, ele falando que a Paloma desde quando voltou da repescagem estava agindo de maneira grossa, só que pelo menos na edição que a gente viu do programa não pareceu nada disso, e aí ficou um clima pesado entre elas e acabou que Dakota, El e Natália foram pro flop, que era uma prova de fazer uma guirlanda de Natal. E aí eles pensaram muito em fazer essa guirlanda de Natal, colocando um pouquinho da personalidade de cada um. E aí analisando as guirlandas que nós vimos, a da Natália, as três ficaram bonitas e tal. A da Natália, ela escreveu um Feliz Natal ali. A Dakota fez o desenho de um deus espírita que ela acompanha, que faz parte da vida dela. E o El falou mais sobre ele. Escreveu um H em rosa e deixou pendurado. Cada um teve um desenho pra representar alguma coisa. E aí, a gente não sabe, a gente imagina que o El vai saber porque a guirlanda dele foi toda rosa, não teve muita coisa assim sobre Natal. Só que era uma guirlanda mais original em relação à personalidade dele. Se você for ver em relação às outras coisas da Dakota, fica aquele questionamento que Natal remete a Jesus, e ele colocou um símbolo que simbolizasse digamos, entre aspas, um rei espírita, que segue da religião dele. E a Natália, que aparentemente, assim, não teve um bom acabamento na guirlanda, mas ela fez uma guirlanda, assim, mais parecida com o Natal. Então fica essa dúvida em relação a qual foi melhor e tal, mas a gente imagina que o El saia. Infelizmente, ele não tá conseguindo entregar, ele não tá conseguindo entregar nem muita alegria também no programa. Tá faltando isso dele, que a gente viu naquela temporada dele. Tá faltando ele mais livre, mais alegre, mas a gente entende também que tem toda essa questão de tensão. E Dona Jade, depois de várias provas de flop, vários sentimentos bagunçados na mente dela, ela passando por temor, por momentos pesados, ela conseguiu sua primeira vitória na competição e veio aquela sensação, pelo menos venci uma prova, tô feliz, eu tenho que aproveitar esse momento, nós vamos partir pra cima. E aí agora a gente vai falar um pouco do Lounge. O Lounge foi assim, não teve nada demais, a gente achou que teria treta por conta de tudo que aconteceu no episódio, mas foi morna. Assim que Dakota e o El chegaram no Lounge, já pediram desculpa pela atitude deles. O pessoal disse que entendeu que eles não é da índole deles tentarem fazer coisas pra prejudicar ninguém e tal, mas a Saravica, por exemplo, ela explicou que ela deveria falar, porque ela poderia ser prejudicada caso o El fosse bem, e ela acabasse indo pro flop, que é uma coisa que é coerente e tal. Natália também pediu desculpa ao pessoal, ela disse que se todo mundo estava falando a mesma coisa a respeito dela, porque realmente ela estava errada. E aí foi mais sobre isso, e assim, nem as perguntinhas que tiveram lá não foi assim nada relevante pra comentar, porque foi um lounge que não aconteceu nada, digamos que foi o pior episódio de lounge, desde o início do programa e tal, e a grande questão que fica é quem vai continuar na competição, Natália, o El ou Dakota Monteiro. E também tem a expectativa do 8º episódio, que é do Paredão das Blogueiras, que é em dupla, é uma prova em dupla, em que uma pessoa vai ter que falar pra outra como que a maquiagem é feita e a outra vai ter que reproduzir essa maquiagem. E parece que vai ser um episódio tenso, porque aparentemente a Paloma e a Jade farão uma dupla, e a gente vê um momento de tensão da Jade comentando, não, ela se desestabilizou e começou a fazer maquiagem, depois ela estava tirando a maquiagem e tal, e depois aparece no finalzinho desse episódio 7 as imagens do que vai acontecer no próximo episódio, mostrando que a Paloma estava totalmente desestabilizada no dia que a prova foi gravada e tal, então fica um momento tenso, já que a queridinha do público vai passar por esse momento aí, a gente não sabe qual vai ser o resultado da prova. Mas é isso, galera, que eu tenho de análise é isso. E, gente, não vou ficar jogando hater no El, nem na Dakota, não, porque não foi nada demais. É uma dica pro Diva Depressão que na próxima temporada é deixar mais claro as regras, porque bem ou mal, aquilo que não é dito não tem como você cobrar. E outra coisa que eu lembrei agora o El, meu filho, esquece, não fica tentando jogar a culpa pra cima dos outros ou falar que você foi prejudicado, que te sacanearam, porque não estão pegando no pé da Dakota. Não vem com essa de falar da Vini agora, pelo erro que a Vini teve lá atrás e tal, porque você vai atrair mais hater pra você, cara. Você vai atrair mais hater pra você. A gente percebeu que você não fez por mal. E siga em frente com alegria, conquistando seu espaço, buscando seu espaço. Não perca tempo discutindo com hater, não. Faça suas coisas pra que as pessoas que te admiram continuem vendo, continue curtindo, continue compartilhando suas coisas. E que você cresça mais e mais nas suas redes sociais e que Deus te abençoe. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, galera.